No casamento do meu filho, ele me chamou de lixo humano na frente de todo mundo. Então eu esperei o momento certo para lhe mostrar o verdadeiro valor do que ele havia jogado fora. A festa acontecia em um salão que parecia um palácio. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas congeladas, e o ar cheirava a flores caras e ao dinheiro de gerações que eu nunca conheci. Eu me sentia deslocada em meu vestido sóbrio, um tecido de boa qualidade que eu mesma cortei e costurei, mas que não carregava a etiqueta de um estilista famoso. Eu não me importava. Estava ali para ver meu filho, Michael, no dia mais feliz de sua vida. Ele estava se casando com Sarah, uma moça de uma família muito rica e influente. Era o auge de sua escalada social, o momento em que ele finalmente deixaria para trás o bairro simples onde cresceu, o cheiro de tecido do meu pequeno ateliê e as mãos calejadas de sua mãe. Se você está curioso para saber como eu, uma mãe desprezada no casamento do próprio filho, transformei essa humilhação em uma virada surpreendente, inscreva-se no canal. Minha história está apenas começando. Eu observava de longe, um sorriso contido no rosto, orgulhosa do homem que ele havia se tornado, mesmo que uma parte dele parecesse cada vez mais distante. O conflito começou com um pequeno acidente. O véu de Sarah, longo e delicado, prendeu-se em um dos arranjos florais perto do bolo. Ela tentou puxar, mas o tecido fino começou a rasgar. O pânico surgiu em seus olhos. Por puro instinto, o instinto de uma vida inteira com agulha e linha na mão, eu me aproximei. Abri minha pequena bolsa e tirei meu kit de costura de emergência, algo que sempre carreguei comigo. A mãe de Sarah me olhou com um desprezo que gelou meus ossos. Antes que eu pudesse sequer tocar no véu, senti uma mão forte agarrar meu braço. Era Michael. Seus olhos queimavam de fúria e vergonha. "Mãe, o que você pensa que está fazendo?" Ele sussurrou com raiva, alto o suficiente para que a mesa de seus novos sogros e alguns convidados próximos ouvissem. "Larga isso! Você está me envergonhando! Guarde suas tralhas! Você parece um lixo humano remexendo no vestido da minha noiva." O salão pareceu ficar em silêncio absoluto. A música, as conversas, tudo desapareceu. A única coisa que eu ouvia era o eco daquelas palavras na minha cabeça. Lixo humano. Olhei para o rosto do meu filho, o mesmo rosto que eu beijei todas as noites quando ele era criança, e não vi nada além de um estranho. Os risos contidos de alguns convidados foram como facas perfurando meu coração. Eu não chorei, não gritei, apenas o encarei com um olhar que, pela primeira vez, estava completamente vazio de amor. Guardei meu pequeno kit de costura na bolsa, ajeitei meu vestido e, em silêncio, virei as costas e saí daquela festa luxuosa. Enquanto caminhava para a saída, cada passo era firme. A dor estava lá, profunda e cortante, mas algo mais estava nascendo daquelas cinzas. Uma fria e calculista determinação. A costureira dentro de mim já não pensava em remendar um véu, mas em alinhavar, ponto por ponto, a vingança perfeita. Chegando em meu apartamento simples, o cheiro familiar de tecido e óleo de máquina me acolheu. As paredes estavam cobertas de fotos de Michael, na escola, na formatura da faculdade, nos seus primeiros dias na empresa. Ele sempre foi meu mundo. Fui viúva muito cedo e dediquei cada segundo da minha vida a ele. Trabalhei noites sem fim, aceitei encomendas impossíveis, tudo para que ele tivesse a melhor educação, as melhores oportunidades. O que Michael havia se esquecido, em sua pressa para apagar seu passado, era como sua empresa de tecnologia multimilionária começou. Não foi com um empréstimo bancário ou um investidor anjo. Foi com a venda da única coisa de valor que eu possuía, a casa que herdei de meus pais, o lugar onde eu mesma cresci. Naquela época, eu não era uma tola. Eu sabia que negócios eram negócios, mesmo em família. Procurei um velho amigo, o advogado Mr. David, e pedi que ele redigisse um documento. Não era um presente, era um investimento. Michael, na sua arrogância juvenil, mal olhou para os papéis que assinou. Ele via apenas uma formalidade de sua mãe, sem instrução. Ele não leu as letras miúdas. O documento se chamava Contrato de Investimento Familiar. Nele, ficava estabelecido que, em troca do capital inicial que financiou toda a operação da empresa, eu teria direito a 49% das ações. Mas a parte mais importante, a obra-prima de Mr. David, era uma cláusula especial, uma que ele chamou de cláusula de moralidade e honra familiar. Essa cláusula dizia, em termos legais e inequívocos, que se o beneficiário do investimento
investimento, Michael, agisse de forma a desonrar ou humilhar publicamente a investidora, eu, sua mãe, ele violaria os termos do contrato. A consequência para tal violação era clara. Eu teria o direito de exigir a transferência imediata e total do controle acionário da empresa para meu nome. Naquele sábado à noite, depois de ser chamada de lixo, fui até meu velho cofre de metal escondido no fundo do armário. Lá estava ele, o envelope amarelado pelo tempo. Minhas mãos não tremiam enquanto eu o abria e relia cada palavra. A assinatura apressada de Michael na última página parecia zombar dele. Ele havia me dado a arma, e naquela noite, me deu a munição. Passei o domingo inteiro ao telefone com Mr. David e sua equipe. Eles ficaram chocados com o que aconteceu, mas como profissionais, focaram na letra fria da lei. Revisaram o contrato, confirmaram a validade da cláusula e prepararam toda a documentação necessária. Não houve gritos de guerra ou planos mirabolantes. Apenas o trabalho silencioso e metódico da justiça. Na segunda-feira de manhã, não vesti meu avental de costura. Em vez disso, escolhi o melhor tailleur que já fiz. Um conjunto de lã fria cinza, elegante e impecável. Parecia uma armadura. Encontrei Mr. David e uma jovem advogada de sua equipe, Laura, na entrada do prédio espelhado que abrigava a sede da empresa de Michael. Quando entrei, a recepcionista me olhou com confusão. "A senhora tem hora marcada?" Mr. David simplesmente respondeu. "Somos os advogados da principal acionista. Temos uma reunião com o CEO." Subimos em silêncio pelo elevador de vidro. A cada andar, eu via a cidade se estendendo abaixo de mim, o mundo pelo qual sacrifiquei tudo. Chegamos ao último andar, onde ficavam as salas da diretoria. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Podia ouvir a voz de Michael, confiante e autoritária, apresentando algum projeto para sua equipe. Sem bater, Mr. David abriu a porta e eu entrei, com ele e Laura logo atrás de mim. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Michael me encarou, primeiro com surpresa, depois com irritação. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Estou no meio de uma reunião importante." Eu não respondi, apenas caminhei com calma até a longa mesa de vidro polido no centro da sala. Abri minha pasta e retirei o contrato original, o papel amarelado contrastando com a superfície moderna e fria. Coloquei-o suavemente sobre a mesa, bem na frente dele. O som do papel deslizando sobre o vidro foi o único ruído no ambiente. Seus olhos se fixaram no documento. Vi a confusão em seu rosto, seguida por um lampejo de memória, e finalmente pelo pavor que começou a tomar conta de suas feições. Ele olhou para os advogados ao meu lado e depois para mim, a compreensão terrível finalmente o atingindo. Eu o encarei, não com ódio, mas com a calma de quem está simplesmente fechando uma conta. Minha voz era firme e clara quando eu finalmente falei. "Michael, você me chamou de lixo. Agora, este lixo veio coletar o que é seu." O rosto de Michael perdeu toda a sua cor. Passou de um bronzeado confiante para um branco doentio em questão de segundos. Sua boca se abriu um pouco, mas nenhum som saiu. O CEO autoritário que comandava aquela sala momentos antes havia desaparecido, substituído por um menino assustado, encarando um fantasma de seu passado. Seus olhos saltaram do papel amarelado para o meu rosto, depois para Mr. David, que estava ao meu lado com a autoridade silenciosa de um homem que sabe que já venceu. Isso é uma piada." Michael finalmente conseguiu dizer, sua voz um sussurro rouco. Ele tentou rir, mas o som saiu como uma tosse estrangulada. "Mãe, que brincadeira é essa? Você não pode estar falando sério." Eu não sorri, não demonstrei nenhuma emoção. Meu rosto era uma máscara de calma, a mesma que eu usava para passar uma linha pelo minúsculo buraco de uma agulha. "Eu nunca estive tão séria em toda a minha vida, Michael", respondi, e minha voz soou estranhamente alta no silêncio pesado da sala. Os executivos sentados ao redor da mesa pareciam estátuas de cera, com os olhos arregalados, sem saber para onde olhar. "Você não pode fazer isso!" ele gritou de repente, batendo a mão na mesa de vidro. O som ecoou, fazendo todos na sala se encolherem. "Esta empresa é minha. Eu a construí com meu suor." "Você?" perguntei, levantando uma sobrancelha. "Que interessante. Minha memória é um pouco diferente. Lembro-me de uma mãe que vendeu a única casa que tinha, o teto sobre sua própria cabeça, para que um jovem pudesse perseguir um sonho. O nome dessa mãe está no documento que financiou cada cadeira nesta sala, cada computador, cada salário. O nome dela está aí, como a investidora principal." Mr. David deu um passo à frente,
com a calma de um rio profundo. Ele colocou sua própria pasta sobre a mesa e a abriu com um movimento deliberado. Mr. Michael, disse ele em um tom formal e cortante. O documento é perfeitamente legal e vinculativo. A cláusula de moralidade e honra familiar, especificamente a cláusula 12B, é bastante clara. Ela foi acionada no sábado à noite, quando você humilhou publicamente a minha cliente na frente de dezenas de testemunhas. Temos depoimentos da equipe do buffet e de alguns convidados que ficaram horrorizados com a cena. Laura, a jovem e eficiente advogada, colocou um novo conjunto de papéis e uma caneta elegante na frente de Michael. Estes são os documentos de transferência de controle acionário, ela explicou com uma voz profissional e firme. Ao assiná-los, você cumpre os termos do contrato e evita um processo judicial que seria longo, caro e muito, muito público. O pavor no rosto de Michael se transformou em uma fúria vermelha e feia. Ele se levantou com tanta violência que sua cadeira de couro tombou para trás com um baque surdo. Eu não vou assinar nada. Vocês não podem me tirar o que é meu. Vou lutar contra isso no tribunal. Vou arrastar seu nome na lama, ele gritou, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Meu nome? Repeti com uma calma que parecia enlouquecê-lo ainda mais. Que nome, Michael? O nome do lixo humano que você jogou fora na frente de seus novos amigos ricos? Sinta-se à vontade para arrastá-lo. Não acho que ele possa ficar mais sujo do que você já o deixou. Ele parou, o ar saindo de seus pulmões como um balão furado. Minhas palavras o atingiram com mais força do que qualquer ameaça legal. Ele olhou para os rostos de sua equipe, vendo o julgamento e a pena em seus olhos. Sua imagem de líder poderoso e intocável estava se desfazendo em tempo real, diante de todos. Então, ele mudou de tática. A raiva desapareceu, substituída por uma súplica desesperada e teatral. Mãe, por favor, disse ele, a voz quebrando. Ele contornou a mesa e tentou pegar minhas mãos. Eu as puxei para trás, cruzando os braços sobre o peito como um escudo. Mãe, me desculpe. Eu não sei o que deu em mim. Foi a pressão, o casamento, a família da Sarah. Eles me pressionam o tempo todo. Eu não queria dizer aquilo. Você sabe que eu te amo. O som daquelas 3 palavras, eu te amo, saindo de sua boca naquele momento, foi a coisa mais feia que eu já ouvi. Era uma ferramenta, uma alavanca que ele estava tentando usar para me mover, como sempre fazia quando queria algo, mas a mulher que responderia a esse chamado não existia mais. Ele a havia matado no salão de festas, entre os risos de seus convidados. Seu amor tem um preço muito alto, Michael, eu disse friamente, e eu não estou mais disposta a pagar por ele. Você fez sua escolha quando trocou sua família por status. Agora, você vai viver com as consequências. Mal olhei para os papéis na mesa e depois para ele. Assine. Ele olhou desesperadamente para Mr. David, procurando qualquer sinal de fraqueza, mas não encontrou nenhum. Ele olhou para Laura, que o encarava com uma expressão neutra e profissional. Finalmente, seus olhos voltaram para mim. Eram os olhos de um homem encurralado, de um animal preso em uma armadilha que ele mesmo armou. E a Sarah? Ele sussurrou, a voz fraca. O que eu vou dizer a ela? A família dela investiu em nós. Por minha causa. Isso soa como um problema seu. Não meu, respondi sem hesitar. Talvez você devesse ter pensado nela e na família dela antes de humilhar publicamente a mulher que tornou tudo isso possível em primeiro lugar. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Podia-se ouvir a respiração nervosa dos outros executivos. Michael permaneceu de pé por um longo momento, seu corpo tremendo. Então, com os ombros caídos em completa derrota, ele se abaixou, pegou a cadeira do chão e se sentou. Pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurá-la. Ele assinou o primeiro documento. Sua assinatura um rabisco irreconhecível. Assinou o segundo, o terceiro. Cada traço da caneta no papel era o som de seu império desmoronando, tijolo por tijolo. Quando terminou, ele jogou a caneta na mesa e afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ele não estava chorando. Ele parecia apenas vazio, esgotado de toda a sua arrogância. Mr. David e Laura recolheram os papéis com uma eficiência silenciosa e praticada. Laura os colocou cuidadosamente em sua pasta e a fechou com um clique suave e definitivo. Mr. David se virou para mim. Está feito, ele disse em voz baixa. A empresa é oficialmente sua. Eu assenti, uma única vez. Então me virei para a equipe que ainda estava sentada, paralisada, ao redor da mesa. Eram jovens, inteligentes, os melhores em suas áreas. Eram o verdadeiro valor da empresa, não os móveis caros ou a vista panorâmica da cidade. Meu nome, comecei e hesitei. Eles não me conheciam. Para eles,
Eu era apenas a mãe constrangedora do chefe. Eu sou a nova CEO desta empresa. Sei que isso é inesperado e chocante, mas quero que saibam de uma coisa. Eu valorizo o trabalho duro e a lealdade acima de tudo. O que aconteceu nesta sala hoje foi um assunto de família, um negócio que precisava ser resolvido. Agora está resolvido. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um deles. A empresa continua. Nossos projetos continuam. Os empregos de vocês estão seguros. A única coisa que mudou foi a pessoa no comando. Quero relatórios de cada departamento na minha mesa até o final do dia. Vocês estão dispensados. Eles se levantaram em silêncio, um por um, e saíram da sala, evitando olhar para Michael em sua cadeira. A porta se fechou, deixando apenas eu, meus advogados e o homem que um dia foi meu filho. Michael finalmente levantou a cabeça. Seu rosto estava manchado e seus olhos vermelhos e inchados. Você destruiu a minha vida, ele disse com a voz vazia e sem vida. Eu caminhei até a enorme janela de vidro que ia do chão ao teto. Olhei para a cidade lá embaixo, um formigueiro de vidas e sonhos. O mesmo mundo que eu costumava ver debaixo da janela do meu pequeno apartamento, agora estava aos meus pés. Não, Michael, eu disse, sem me virar para ele. Eu não destruí a sua vida. Eu apenas peguei a minha de volta. Você a segurou por tempo demais e se esqueceu de quem ela realmente pertencia. Você jogou fora a fundação que te sustentava e se surpreendeu quando tudo desabou. Virei-me e caminhei em direção à porta. Mr. David e Laura me seguiram. Quando minha mão tocou a maçaneta de metal frio, parei e olhei para ele uma última vez. Uma figura patética e solitária na grande mesa de vidro. A propósito, eu disse, e minha voz era suave, quase como a de uma mãe falando com seu filho pequeno depois de uma travessura. Se você precisar de um emprego, eu conheço um pequeno ateliê que poderia usar alguém para varrer o chão e organizar os tecidos. O pagamento não é bom, mas o trabalho é honesto. Não esperei por uma resposta. Abri a porta e saí, fechando-a atrás de mim, deixando-o para trás com o eco de suas próprias escolhas. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, não senti alegria ou triunfo. Senti um tipo estranho de paz, uma calma profunda. A costureira em mim finalmente havia dado o último ponto. A peça estava terminada. Não era um remendo para consertar algo rasgado. Era uma criação inteiramente nova, feita das ruínas do que ele havia destruído. E pela primeira vez em muito tempo, era toda minha. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, não senti alegria ou triunfo. Senti um tipo estranho de paz, uma calma profunda. A costureira em mim finalmente havia dado o último ponto. A peça estava terminada. Não era um remendo para consertar algo rasgado. Era uma criação inteiramente nova, feita das ruínas do que ele havia destruído. E pela primeira vez em muito tempo, era toda minha. David e Laura me acompanharam até o que agora era o meu escritório. A sala era enorme, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. A mesa de madeira escura era tão grande que parecia um monumento. Sentei-me na cadeira de couro macio, que rangeu suavemente sob o meu peso. Parecia o trono de um reino que eu nunca pedi para governar. Por um momento, o silêncio foi preenchido apenas pela minha respiração. O que faremos agora? Perguntou Laura, sua voz gentil me tirando dos meus pensamentos. Eu olhei para os dois, meu velho amigo David e a jovem e brilhante Laura. Eles eram a minha equipe, as primeiras pessoas neste novo mundo que estavam do meu lado. Agora, eu disse, e minha voz soou mais forte do que eu esperava. Nós trabalhamos. Quero uma análise completa da situação financeira da empresa. Quero conhecer os chefes de cada departamento. Quero entender cada parte desta máquina. David sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. Eu já preparei os resumos para você. Sabia que você pediria. Enquanto eles me atualizavam, eu ouvia atentamente, absorvendo informações sobre projetos e finanças. Era um mundo diferente do meu ateliê, mas os princípios eram os mesmos. Um bom terno precisa de um bom tecido, um bom corte e uma costura forte. Uma boa empresa precisa de um bom produto, uma boa equipe e uma liderança forte. Eu entendia de construir coisas para durar. O telefone na mesa tocou, um som agudo que cortou a atmosfera de trabalho. Laura atendeu, ouviu por um momento e depois cobriu o bocal com a mão. É a Sarah, ela sussurrou. Eu fiz um gesto para que ela me passasse o telefone. Respirei fundo e o levei ao ouvido. Olá, Sarah. Falei com a mesma calma que usava para passar uma linha por uma agulha fina. O que você fez? Ela gritou, sua voz cheia de pânico e raiva. Você ficou louca? Michael me ligou? Ele está completamente destruído. Você não pode simplesmente roubar a empresa dele, a família dele. Deixei que ela terminasse seu discurso furioso. Eu não roubei nada, Sarah. Respondi quando ela parou para respirar. Eu apenas executei os termos de um contrato. Um contrato
contrato que seu marido assinou e depois violou quando decidiu me humilhar na frente de toda a sua nova família. Foi um mal-entendido. Ele estava sob pressão, o casamento. Ela tentou argumentar. Não há pressão no mundo que justifique tratar a própria mãe como lixo. Cortei, minha voz firme como aço. Ele fez uma escolha. Ele escolheu o status em vez da família. E agora ele está enfrentando as consequências dessa escolha. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a raiva em sua voz foi substituída por medo. E o nosso dinheiro? O investimento da minha família na empresa? O dinheiro da sua família está seguro, eu disse. E pela primeira vez, permiti um toque de ironia em minha voz. Provavelmente está mais seguro comigo no comando do que com um homem que joga fora seus bens mais preciosos por um capricho. Eu sou uma mulher de negócios, Sarah. Sempre fui. Tenha um bom dia. Desliguei o telefone suavemente, sem esperar por uma resposta. Olhei para David, que me deu um aceno de aprovação. A primeira batalha estava vencida. Naquela noite, eu não fiquei até tarde no escritório luxuoso. Voltei para o meu apartamento simples, o lugar que Michael chamaria de buraco. O cheiro familiar de tecido e óleo de máquina me acolheu como um velho amigo. Eu preparei uma sopa simples e me sentei à minha pequena mesa de cozinha. Não demorou muito para que uma batida violenta soasse na minha porta. Eu sabia que era ele. Abri a porta e encontrei Michael. Ele parecia uma sombra do homem confiante que eu vira pela manhã. Seu terno caro estava amassado, o cabelo desalinhado e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele passou por mim e entrou no meu apartamento, olhando ao redor com um desprezo que não conseguia mais esconder. Como você pôde? Ele sussurrou, a voz rouca. Fazer isso comigo? Depois de tudo que eu construí? O que você construiu, Michael? Perguntei, fechando a porta e me virando para ele. Você construiu sobre uma fundação que eu lhe dei. A casa dos seus avós, o dinheiro de uma vida inteira de trabalho. Você não construiu isso sozinho. Você apenas esqueceu quem segurava a escada para você subir. Você planejou isso. Você esperou todos esses anos para me apunhalar pelas costas. Ele acusou, sua voz subindo para um grito. Eu não planejei a sua crueldade, respondi friamente. Eu apenas me preparei para ela. Uma mãe sempre espera o melhor de seu filho, mas uma mulher inteligente se prepara para o pior. Você me deu a arma há muitos anos. No seu casamento, você me deu o motivo para usá-la. A raiva dele desmoronou, substituída por um desespero feio. Ele se aproximou, o rosto contorcido em uma máscara de súplica. Mãe, por favor, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu não queria dizer aquilo. Me perdoe. Eu posso consertar isso. Me dê a empresa de volta. Eu sou seu filho. A vergonha que senti naquele momento ainda ecoa em mim. Você já passou por algo parecido? Compartilhe sua experiência nos comentários. Quero saber se me entende. A palavra mãe saindo de sua boca agora parecia um insulto. Você deixou de ser meu filho no momento em que me chamou de lixo, eu disse. E cada palavra era um ponto final. O homem que eu criei, o menino que eu amava, não faria aquilo. Eu não sei quem você é. O que aconteceu na segunda-feira não foi para tomar a sua empresa. Foi para tomar a minha dignidade de volta. E ela não está à venda. Eu caminhei até a porta e a abri. É hora de você ir embora, Michael. Ele me encarou, o choque estampado em seu rosto. Ele esperava gritos, lágrimas, uma cena. Ele não esperava essa calma, essa finalidade. Ele tropeçou para fora, um estranho saindo da minha casa. Fechei a porta e a tranquei. Não chorei. Eu me sentia vazia, mas era um vazio limpo, o espaço onde uma dor antiga costumava viver. Na manhã seguinte, na minha nova mesa, ao lado de um computador moderno e de pilhas de relatórios, coloquei meu pequeno kit de costura de emergência, o mesmo que eu carregava no casamento. Ele parecia pequeno e fora de lugar naquele ambiente corporativo, mas para mim era o objeto mais importante na sala. Era um lembrete de quem eu era. Eu não era uma CEO, eu era uma costureira, alguém que sabia pegar pedaços quebrados e criar algo novo, forte e duradouro. A empresa era apenas um tecido diferente, um projeto maior. Com uma mão firme, peguei uma agulha, a segurei contra a luz da janela e passei a linha pelo pequeno buraco. Era hora de começar a costurar. Os meus primeiros passos como nova líder da empresa não foram em direção à sala de reuniões, mas sim através dos corredores silenciosos e impessoais do escritório. O ar-condicionado zumbia baixo, um som frio que contrastava com o barulho familiar da minha máquina de costura. As paredes de vidro e o aço polido refletiam uma mulher de cabelos grisalhos em um vestido simples, uma figura que não pertencia àquele mundo, mas eu não estava ali para pertencer.
Estava ali para tomar posse. Os funcionários me olhavam de canto de olho, sussurrando entre si. Eles viam a mãe do chefe, a velhinha que causou um escândalo. Eles ainda não sabiam que eu era a fundação sobre a qual tudo aquilo foi construído. A assistente de Michael, uma moça chamada Laura, me esperava na porta do escritório principal. Seus olhos eram profissionais, mas eu podia ver a desconfiança neles. Ela me olhava como se eu fosse uma peça de museu, frágil e fora de época. Bom dia, disse ela, a voz neutra. O que a senhora deseja? Eu quero todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos, respondi, minha voz calma ecoando na sala vasta. Quero os contratos de todos os funcionários e os projetos em andamento. E Laura, traga-me também o plano de negócios original, aquele de 10 anos atrás. Ela ergueu uma sobrancelha surpresa. Aquele documento antigo estava provavelmente esquecido em algum arquivo. E uma garrafa de água, por favor, completei, sentando-me na cadeira de couro que ainda parecia grande demais para mim. Por 2 dias, eu não falei com ninguém, apenas li. Espalhei os documentos pela enorme mesa de madeira escura como se fossem moldes de um vestido complicado. Eu não entendia de algoritmos ou de programação, mas eu entendia de estrutura. Eu sabia como identificar uma costura fraca, um tecido de má qualidade disfarçado com um bordado bonito. E a empresa de Michael estava cheia de costuras fracas. Ele havia crescido rápido demais, preocupado com a aparência, com o brilho, e se esqueceu de reforçar as bases. David, meu advogado, veio me ver no 3º dia. Ele parecia preocupado. Os investidores estão em pânico, ele disse, ajeitando a gravata. A família de Sarah está fazendo ameaças. Eles dizem que você é instável, que está agindo por vingança e vai afundar a empresa. Eu não estou aqui para afundar nada, David, respondi, apontando para uma pilha de papéis. Estou aqui para evitar que ela afunde. Michael estava prestes a fechar um acordo de expansão internacional. Parece maravilhoso no papel, mas os números não batem. É como um forro de seda em um casaco de lã barata. Bonito por dentro, mas não vai te aquecer no inverno. David me olhou confuso. Eu continuei. Peça a um especialista para analisar esta empresa parceira. Discretamente. Quero saber tudo sobre eles. Naquela noite, o telefone tocou. Era Sarah. Sua voz não era mais irônica. Era histérica. Você está destruindo tudo. Meu pai está furioso. Michael não sai do quarto, ele não come, ele não fala. Você tem ideia do que fez com ele? Com a nossa família? A família que vocês formaram rindo da minha humilhação? Perguntei friamente. Eu me lembro bem daquele momento, Sarah. Você escolheu o seu lado. Agora lide com as consequências. Quanto ao seu marido, diga a ele para comer. Ele vai precisar de força para o que está por vir. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. A costureira em mim sabia que certos fios, uma vez cortados, não podem ser remendados. Uma semana depois, Laura entrou em meu escritório, fechando a porta atrás de si. Seu rosto não mostrava mais desconfiança, mas sim preocupação. Eu encontrei algo, disse ela em voz baixa, nos e-mails antigos, sobre o acordo internacional. Ela me entregou um tablet. Eu li as mensagens trocadas entre Michael e seus novos parceiros. O plano era claro. Eles iriam inflar o valor das ações com o anúncio da parceria, vender suas partes na alta, e então a empresa parceira, que era praticamente uma fachada, declararia falência. A empresa de Michael perderia milhões, talvez tudo, mas ele e seus amigos já estariam ricos e seguros. Ele não estava apenas sendo cruel ou arrogante, ele estava se tornando um criminoso. Ele estava disposto a queimar a casa que eu construí para se aquecer por uma noite. Naquele momento, a última gota de sentimento maternal que ainda poderia existir em mim evaporou. Não senti dor, apenas uma clareza fria. O menino que eu criei estava morto há muito tempo. Em seu lugar, havia um homem que eu não conhecia e a quem não devia nada. Chamei David e pedi que convocasse uma reunião de emergência com o conselho de administração. A maioria deles era amiga do pai de Sarah. Seria como entrar em uma jaula com leões famintos. Entrei na sala de reuniões com o meu tailleur preto, o melhor que eu já havia costurado. Meu pequeno kit de costura estava na minha bolsa. Os homens sentados ao redor da mesa me olharam com desprezo mal disfarçado. Eles me viam como a mãe louca, a costureira que não entendia nada de negócios. Deixei que pensassem assim. Eu não levantei a voz, não fiz acusações, apenas projetei os e-mails no telão, apresentei os relatórios do investigador que David contratou, que provavam que a empresa parceira era uma fraude. Mostrei a eles, linha por linha, como o plano de Michael iria levar todos eles à ruína. O silêncio na sala era pesado, os rostos arrogantes se transformaram em máscaras de pânico. Eles não estavam olhando mais para uma velhinha, estavam olhando para a mulher que acabara de salvar suas fortunas. Michael não tem mais a competência
experiência nem a integridade para liderar esta empresa, eu disse, minha voz firme e clara. Eu tenho um plano para estabilizar nossas operações, cortar os gastos desnecessários e focar em crescimento real, não em aparências. Um plano para consertar o que foi rasgado. Não houve discussão. A votação para me confirmar como CEO permanente foi unânime. Ao sair da sala, um dos diretores, um homem mais velho que eu nunca tinha visto antes, me parou. Meu nome é Thomas, ele disse. Eu investi nesta empresa no começo. Acreditei no seu filho. Ele fez uma pausa. Eu estava errado. O verdadeiro gênio por trás de tudo sempre foi você. Obrigado. Eu apenas assenti. De volta ao meu escritório, Laura me esperava com um sorriso tímido. O que a senhora deseja agora? Ela perguntou. E pela primeira vez, havia um calor genuíno em sua voz. Traga-me o projeto de desenvolvimento de novos produtos. Respondi, sentando-me em minha cadeira. Aquele que Michael engavetou porque não era chamativo o suficiente. E Laura, traga-me também um café forte. Temos muito tecido para cortar. Eu nunca mais vi Michael. Ouvi dizer que ele e Sarah se separaram e que ele estava enfrentando vários processos judiciais de seus antigos parceiros. Ele não era mais meu problema. Meu filho havia jogado fora seu bem mais precioso e eu o peguei do lixo. Não por vingança, mas porque era meu. Eu o havia costurado com minhas próprias mãos, com meu sangue e minhas lágrimas. E agora, eu o estava transformando em algo forte, duradouro e, finalmente, honesto. A empresa era o meu ateliê e o trabalho estava apenas começando. Laura voltou minutos depois, colocando uma xícara fumegante sobre a mesa e uma pasta grossa ao lado. O aroma do café forte me lembrou das inúmeras noites que passei em claro, debruçada sobre a máquina de costura, com uma xícara igual a essa me fazendo companhia. Eu abri a pasta. O projeto que Michael havia chamado de Sem Brilho era um plano para desenvolver um software de segurança de dados para pequenas empresas. Não era um aplicativo da moda, nem uma plataforma de mídia social, mas era sólido, era essencial. Era como o forro de um bom casaco, invisível para a maioria, mas era o que garantia a estrutura e a durabilidade da peça inteira. Passei a semana seguinte imersa naquele projeto, chamando os engenheiros que o haviam criado originalmente. Eram jovens talentosos que Michael havia deixado de lado. Seus olhos brilharam quando lhes dei luz verde para retomar o trabalho. Pela primeira vez em anos, eu não estava costurando tecido, mas sim unindo pessoas e ideias, remendando o moral de uma equipe que havia sido esquecida. Minha vingança não era um ato de destruição, mas de criação. Eu estava construindo algo melhor sobre as ruínas da arrogância do meu filho. O primeiro grande desafio veio na forma de um homem chamado Martin, o diretor de marketing e amigo íntimo de Michael. Em uma reunião com os chefes de departamento, ele me desafiou abertamente. Com todo o respeito, ele começou com um tom que não tinha nada de respeitoso. A senhora está nos levando de volta à idade da pedra. Precisamos de inovação, de barulho no mercado, não de projetos de porão. Eu não respondi imediatamente. Apenas pedi a Laura que projetasse na tela os relatórios de despesas do departamento dele dos últimos 2 anos. O silêncio se instalou na sala, enquanto todos viam os valores astronômicos gastos em festas de lançamento, influenciadores digitais e campanhas publicitárias que geraram um retorno quase nulo. Eu apontei para uma linha específica. Este evento, Martin, custou o suficiente para financiar a fase inicial do projeto de porão por 1 ano inteiro. Você vendeu um bordado bonito, mas esqueceu que o vestido por baixo estava se desfazendo. Ele ficou pálido. Eu não o demiti. Isso seria muito fácil, muito parecido com o que Michael faria. Em vez disso, eu o transferi. Você agora vai liderar uma nova equipe de pesquisa de mercado. Anunciei para a sala. Sua tarefa é falar com os pequenos empresários que são nossos clientes. Quero que você entenda o que eles realmente precisam, não o que você acha que eles querem comprar. Foi uma lição de humildade, não uma punição. Eu o estava ensinando a verificar a qualidade do tecido antes de tentar vendê-lo. Naquela noite, David, meu advogado, me ligou. Recebi uma comunicação dos advogados de Michael. Ele disse com a voz cansada: ele quer negociar. Ele está oferecendo abrir mão de qualquer reivindicação futura sobre a empresa em troca de um acordo financeiro generoso. Eu olhei pela janela do meu escritório. As luzes da cidade pareciam estrelas distantes. David, respondi calmamente. Diga a ele que a empresa não está à venda e que o tempo para negociações acabou no momento em que ele me chamou de lixo humano. Algumas coisas não têm preço. Desliguei e olhei para a minha mesa, agora coberta de planos e protótipos.
não mais de relatórios de problemas. Laura entrou silenciosamente para pegar a xícara de café vazia. Foi incrível o que a senhora fez na reunião hoje, ela sussurrou, um respeito genuíno em sua voz. Eu dei um pequeno sorriso. Laura, quando você passa a vida inteira garantindo que cada ponto esteja perfeito, você aprende a identificar um fio solto a 1 quilômetro de distância. A empresa não era mais apenas um negócio para mim, era o meu ateliê em grande escala. Cada funcionário era um fio, cada projeto era um molde. E eu estava ali, com minha tesoura e minha linha, pronta para cortar o que estava podre e costurar algo novo, forte e verdadeiro. O trabalho de uma costureira nunca termina, ele apenas se transforma. Os meses seguintes foram uma imersão total. Meu apartamento, antes um santuário de memórias e tecidos, tornou-se uma extensão do escritório. Eu saía de casa antes do sol nascer e voltava muito depois que ele se punha. As fotos de Michael nas paredes começaram a aparecer imagens de um estranho, de uma vida que pertencia a outra pessoa. Eu não as tirei. Deixei-as ali como um lembrete silencioso do preço da arrogância e do esquecimento. A dor da traição havia se transformado em um combustível frio e eficiente. Cada decisão que eu tomava era precisa, como um corte de tesoura em um tecido caro, sem hesitação, sem margem para erro. A equipe do projeto de segurança de dados, liderada por um jovem e brilhante engenheiro chamado Daniel, floresceu sob minha supervisão. Eles estavam acostumados a serem ignorados por Michael, que só se importava com projetos que pudessem virar manchetes. Eu fiz o oposto. Passei horas com eles, não para ditar ordens, mas para ouvir. Aprendi sobre criptografia e firewalls com a mesma atenção que dedicava a aprender um novo tipo de ponto. Eles me viam não como uma chefe, mas como uma aliada, alguém que valorizava a fundação sólida em vez da fachada chamativa. A primeira grande vitória veio cerca de 3 meses depois. Daniel e sua equipe desenvolveram um protótipo que superou todas as expectativas. Era robusto, intuitivo e, o mais importante, preenchia uma lacuna enorme no mercado para pequenas empresas que não podiam pagar pelas soluções de segurança das grandes corporações. Eu convoquei uma reunião do conselho para apresentar o progresso. Alguns dos membros, ainda leais a Michael em espírito, entraram na sala com expressões de tédio. Eles esperavam mais um relatório enfadonho. Em vez de apresentar gráficos e planilhas, pedi a Daniel que fizesse uma demonstração ao vivo. Ele simulou um cyberataque a um sistema desprotegido, mostrando como dados poderiam ser roubados em segundos. O pânico nos rostos dos diretores era visível. Então, ele repetiu o ataque em um sistema protegido pelo nosso novo software. O ataque foi repelido instantaneamente. O silêncio na sala foi quebrado por Thomas, o investidor mais velho. Meu Deus, ele murmurou. Isso é revolucionário. Ao final da apresentação, a atmosfera havia mudado completamente. O tédio deu lugar à excitação. Aprovei um orçamento generoso para acelerar o desenvolvimento e iniciar os testes beta. Naquele dia, a empresa deixou de ser a sombra da ambição de Michael e começou a ter uma identidade própria, baseada em utilidade e integridade. Minha vingança estava tomando forma, não como uma demolição, mas como a construção de um edifício mais forte sobre fundações que meu filho havia desprezado. Claro, Michael não ficou quieto. Ele não podia me atacar legalmente, pois o contrato que assinou era a prova de balas, algo que David garantiu. Então, ele escolheu uma arma diferente, a imprensa. Começaram a surgir artigos em blogs de tecnologia e colunas de fofoca. As manchetes eram cruéis. Mãe vingativa rouba empresa do próprio filho. A costureira que desfiou um império tecnológico. As histórias me pintavam como uma velha amarga e manipuladora que, movida pela inveja do sucesso do filho, havia usado um truque legal para tomar o que ele construiu. Eles mencionavam o incidente no casamento, distorcendo os fatos para me fazer parecer uma intrusa descontrolada. Disseram que eu nunca apoiei suas ambições, que eu era um peso que ele tentava carregar. Cada palavra era uma mentira costurada com a linha da maldade. Mas eu sabia que a opinião pública era um tecido delicado, fácil de rasgar. Laura entrava no meu escritório todas as manhãs com uma expressão preocupada, segurando um tablet com as últimas notícias. "A senhora não vai responder?" ela perguntou um dia, sua voz cheia de indignação em meu nome. Eu olhei para a foto de Michael na minha parede, sorrindo em sua formatura. "Não, Laura", eu disse calmamente. "Quando alguém tenta vender um produto de má qualidade,
Ele grita mais alto no mercado. Nosso trabalho falará por si mesmo. A qualidade não precisa gritar. Minha recusa em entrar na briga pública frustrou Michael. Sua campanha de difamação começou a perder força por falta de resposta. As pessoas se cansam de um monólogo, mas ele tinha uma última carta na manga. Ele usou sua conexão com a família de Sarah para tentar um ataque por dentro. O pai de Sarah, um homem chamado Robert, que detinha uma pequena, mas significativa porcentagem de ações, convocou uma reunião de acionistas de emergência. O objetivo era claro: levantar uma moção de desconfiança contra minha liderança. David me avisou que seria uma batalha difícil. Eles vão usar os artigos da imprensa contra você. Vão argumentar que sua imagem pública está prejudicando a marca. Ele disse. Eles vão te pintar como instável e inapta. Na noite anterior à reunião, eu não consegui dormir. Não por medo, mas por uma tristeza profunda que se instalou em meu peito. Eu estava lutando contra o fantasma do menino que eu criei. Fui até meu antigo ateliê no meu apartamento, o pequeno quarto onde tudo começou. O cheiro de óleo de máquina e tecido ainda estava lá. Sentei-me em minha velha cadeira de costura, a madeira gasta e lisa sob minhas mãos. Fechei os olhos. E pela primeira vez desde aquela noite no casamento, senti as lágrimas vindo. Mas não eram lágrimas de dor ou raiva, eram de despedida. Eu estava de luto pelo filho que perdi há muito tempo, o menino que sonhava em construir coisas, não em apenas parecer que as construía. Chorei em silêncio por alguns minutos. Depois, sequei meus olhos, levantei-me e voltei para a sala de estar para revisar meus papéis para a reunião. O luto havia acabado. Agora era apenas negócio. A sala de reuniões dos acionistas estava cheia de tensão. Robert, o pai de Sarah, presidia a sessão com uma expressão severa. Michael não estava lá, mas sua presença era sentida em cada olhar desconfiado dirigido a mim. Robert começou seu discurso, citando os artigos, falando sobre a importância da imagem e da liderança moderna. Ele falou por quase 20 minutos, construindo um caso de que eu era uma relíquia do passado, uma anomalia que estava afundando a empresa com minha visão antiquada. Quando ele terminou, todos os olhos se voltaram para mim. Eu caminhei lentamente até o pódio. Não levei papéis, apenas minha bolsa. Coloquei-a sobre o púlpito e olhei para cada pessoa na sala. Bom dia, comecei, minha voz firme. O Sr. Robert falou sobre imagem. Eu gostaria de falar sobre fatos. Há 6 meses, quando assumi, esta empresa estava há 3 semanas de não conseguir pagar seus funcionários. Estava à beira da insolvência, graças a uma parceria fraudulenta e a gastos excessivos em projetos que eram pura fumaça. A imagem era ótima. A realidade era um desastre. Pedi a Laura que projetasse os números no telão. As finanças pré e pós minha gestão. O vermelho se transformando em preto. As dívidas sendo pagas. O crescimento real, não inflado. Vocês falam sobre minha imagem como uma costureira. Continuei, olhando diretamente para Robert. Pois bem, eu sou uma costureira. E o que uma boa costureira faz? Ela não se ilude com um tecido bonito que vai se desfazer na primeira lavagem. Ela verifica a trama. Ela reforça as costuras. Ela garante que a fundação seja forte, mesmo que ninguém a veja. Eu não estou vendendo a vocês um vestido de baile para uma única noite. Estou construindo um casaco que vai durar por gerações. Então, eu dei o meu golpe final. O projeto de porão que o antigo CEO engavetou, nosso software de segurança, acaba de fechar seu primeiro grande contrato. Um contrato de 5 anos com uma das maiores redes de varejo do país, que testou nosso produto e o considerou superior a qualquer outro no mercado. Este contrato, sozinho, garante a lucratividade da empresa para o próximo ano. Um murmúrio percorreu a sala. A notícia era nova para todos eles. O rosto de Robert empalideceu. Ele não tinha resposta para aquilo. A imagem que ele tentou pintar de mim como uma amadora incompetente se desfez diante da realidade inegável do sucesso. Qualquer um pode comprar um terno caro e parecer um empresário, concluí, pegando minha bolsa. Mas é preciso trabalho de verdade, ponto por ponto, para construir algo que dure. A moção está em suas mãos. Decidam se querem uma empresa de aparências ou uma empresa de valor. Voltei para o meu lugar. A votação foi uma mera formalidade. A moção de desconfiança foi rejeitada por uma margem esmagadora. Até mesmo alguns dos aliados de Michael votaram a meu favor. Eles eram homens de negócios, e o dinheiro falava mais alto que a lealdade a um líder fracassado. Ao sair da sala, Thomas se aproximou de mim novamente. Aquilo foi magistral. Ele disse com um sorriso genuíno: "Você não apenas salvou a empresa, você deu a ela uma alma." A vitória na reunião de acionistas foi um ponto de virada. A campanha de difamação de Michael morreu completamente. A narrativa na imprensa mudou.
Eu não era mais a mãe vingativa. Tornei-me a CEO inesperada, a salvadora silenciosa. Fui convidada para dar entrevistas, para falar em conferências de negócios. Eu recusei todas. Meu trabalho não era ser uma celebridade. Meu trabalho era trabalhar. Com o tempo, a empresa se transformou. O ambiente de trabalho, antes competitivo e tóxico, tornou-se colaborativo. Eu instituí programas de treinamento, promovi talentos internos como Daniel e sua equipe e criei uma cultura onde a honestidade e a qualidade eram mais valorizadas do que a autopromoção. Eu gerenciava a empresa como gerenciava meu ateliê, com atenção aos detalhes, respeito pelos materiais, nesse caso, as pessoas, e um foco incansável no produto final. Um dia, cerca de 1 ano depois de tudo aquilo, Laura entrou no meu escritório com uma expressão estranha. "A senhora tem uma visita inesperada", ela disse hesitante. "É a Sarah." Meu primeiro instinto foi mandá-la embora, mas a curiosidade, ou talvez um último vestígio de algo que eu não sabia nomear, me fez dizer: "Deixe-a entrar." Sarah entrou. Ela estava muito diferente da noiva radiante que eu vi no casamento. Estava mais magra, seu rosto pálido e sem maquiagem. O vestido caro que usava parecia grande demais para ela. Ela não se sentou. Apenas ficou parada no meio do meu escritório, olhando ao redor. Eu só queria dizer que sinto muito." Ela gaguejou, as palavras saindo com dificuldade. "Pelo que aconteceu no casamento, pelo que Michael fez e pelo que meu pai tentou fazer." Eu a observei em silêncio, esperando. "Nós nos separamos." Ela continuou, a voz baixa. "Eu não podia mais viver com a amargura dele. Ele se tornou um veneno. Tudo o que ele fala é sobre você, sobre como você arruinou a vida dele. Ele não consegue ver que ele mesmo fez isso." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Ele perdeu tudo. Meu pai retirou todo o apoio financeiro. Os antigos parceiros o estão processando. Ele está sozinho." Eu permanecia em silêncio. Não sentia pena, não sentia satisfação. Sentia apenas um vazio, o espaço deixado por algo que havia morrido. Eu acho que eu precisava que você soubesse," ela disse, finalmente olhando para mim, "que eu vejo agora tudo o que ele jogou fora. Ele não jogou fora apenas uma mãe. Ele jogou fora a única pessoa que realmente acreditou nele." Com isso, ela se virou e saiu, tão silenciosamente quanto entrou. Eu fiquei olhando para a porta fechada por um longo tempo. Laura entrou e colocou uma xícara de chá na minha mesa. "A senhora está bem?" ela perguntou. Eu assenti, tomando um gole do chá quente. "Estou, Laura. Obrigada." Naquela noite, ao chegar em casa, eu finalmente tirei as fotos de Michael da parede. Não com raiva, mas com uma aceitação tranquila. Guardei-as em uma caixa de madeira, junto com minhas linhas e agulhas mais antigas. Coloquei a caixa no fundo de um armário. O espaço na parede ficou vazio, limpo. Pela primeira vez em muito tempo, meu apartamento não parecia mais um memorial de um passado doloroso. Parecia um começo. Nos anos que se seguiram, a empresa cresceu e se tornou um pilar de estabilidade e inovação no setor. O software de segurança foi apenas o primeiro de muitos produtos de sucesso, todos baseados na mesma filosofia: utilidade real, qualidade impecável. Eu nunca mais me casei. A empresa era minha paixão, meu legado. Promovi Daniel a chefe de operações e ele se tornou um sucessor brilhante, compartilhando dos meus valores. Laura se tornou minha chefe de gabinete, uma mulher de negócios formidável e minha amiga mais próxima. Às vezes, eu pensava em Michael, não com ódio, mas com a distância com que se pensa em um erro de cálculo, um ponto mal feito em um tecido que precisou ser desmanchado. Ele me chamou de lixo humano e, de certa forma, ele estava certo. Ele me jogou no lixo, como uma peça de roupa velha e fora de moda. Mas ele esqueceu a lição mais básica de uma costureira. Nas mãos certas, até os retalhos mais esquecidos podem ser costurados juntos para criar algo novo, forte e infinitamente mais valioso do que a peça original. Ele jogou fora o fio. Eu teci um império. E cada ponto, cada costura, cada sucesso foi a minha resposta silenciosa. A minha vingança não foi um ato, foi uma criação. E ao contrário do império de aparências dele, o meu foi feito para durar. Uma tarde ensolarada de primavera, anos depois, eu estava em meu escritório, que agora ocupava o último andar do nosso novo prédio, um edifício de vidro e aço que havíamos construído. Eu não estava mais envolvida nas operações do dia a dia. Havia passado o bastão para Daniel, mas ainda presidia o conselho. Laura entrou com um envelope na mão. "Isto chegou pelo correio. É pessoal", disse ela. O envelope não tinha remetente. Dentro, havia um único pedaço de papel,
dobrado. Era uma fotografia desbotada. Nela, uma versão muito mais jovem de mim mesma estava sentada em uma máquina de costura, sorrindo, enquanto um menino pequeno, com não mais de 5 ou 6 anos, estava ao meu lado, olhando com admiração para o tecido que passava sob a agulha. Era Michael. No verso da foto, uma única frase estava escrita com uma caligrafia instável que eu mal reconheci. Eu me lembro disso. Segurei a foto por um longo tempo. Não senti a pontada de dor que esperava. Senti uma paz melancólica. Era o reconhecimento tardio de um homem que havia perdido o caminho de casa. Era um eco de um amor que um dia existiu, mas que não podia mais ser remendado. O tecido havia sido cortado fundo demais. Coloquei a foto em uma gaveta da minha mesa. Não para exibi-la, nem para escondê-la. Apenas para guardá-la, como se guarda a lembrança de uma primeira peça costurada, com todas as suas falhas e imperfeições, mas que ensinou uma lição valiosa. A lição de que algumas coisas, uma vez rasgadas, nunca mais voltam a ser as mesmas. E que, às vezes, a única coisa a fazer é pegar os pedaços e costurar algo inteiramente novo. Olhei pela janela panorâmica do meu escritório. A cidade se estendia abaixo de mim, um vasto tecido de luzes e vidas. Eu havia encontrado meu lugar nela, não como a mãe de alguém, mas como eu mesma. A costureira que construiu um castelo não com pedras, mas com linha, agulha e uma determinação inabalável. O trabalho estava feito. A peça estava completa. E era linda. Espero que minha jornada, da humilhação à superação, tenha tocado você de alguma forma. Se a minha história te inspirou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder de transformar dor em força.